Boa noite, hoje nós vamos falar sobre ciclos da vida. A gente sabe que durante a nossa vida nós passamos por alguns momentos especiais, momentos não tão especiais, e por isso a gente precisa refletir por cada momento que nós passamos nas nossas vidas. E aí eu separei aqui 3 textos de ciclos diferentes, que com certeza um desses vai falar com você, como tem falado comigo aqui. Você que está aí, se puder compartilhar aí, chamar seus amigos para ouvir essa mensagem. No final da live eu vou fazer novamente uma oração, vou fazer a pergunta que eu sempre faço. Aqueles que acompanham lá as nossas lives às 6 horas da manhã, sabe que no final eu faço uma pergunta onde os corajosos vão colocar para fora aquilo que o Espírito Santo está falando no seu coração. Então fique com grande expectativa sobre a mensagem de hoje, os ciclos da vida. O primeiro texto, Mateus capítulo 4, a partir do verso 17. Eu vou ler, depois eu vou explicar esse texto. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André seu irmão, que lançaram rede ao mar e não apanharam nada. E Jesus disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando as redes, seguiram-no. Esse aqui é o primeiro ciclo, quando nós recebemos um chamado e a gente não precisa esperar nada, tempo nenhum, é simplesmente uma decisão pessoal. Existem coisas na minha e na sua vida que são consideradas decisões pessoais, como uma decisão que você pode tomar aí agora. Você não precisa esperar nem nada nem ninguém. Jesus chamou Pedro e André, e eles, deixando as redes, começaram a seguir Jesus. Você sabe que muitas coisas podem ser transformadas na sua vida como uma decisão de simplesmente ouvir a pessoa mais importante da terra, alguém que conhece o seu coração, alguém que sabe o que você está passando e está dizendo para você: deixa esse ciclo aí, de hoje, daqui para frente, é o momento de você deixar o velho homem, essas velhas práticas, e começar a ir em busca de algo novo. Então Jesus está ali com 2 homens e fala assim: muito bom, vocês, através da minha palavra, conseguiram pegar alguns peixes, mas largue isso tudo aí e comece a caminhar comigo. E ali começou um novo ciclo na vida de Simão Pedro e de André, porque ele deixou tudo aquilo que eles faziam, que era o desejo deles e a vontade deles, e começaram a seguir a Jesus através de uma palavra. Então, o primeiro texto do primeiro ciclo é que algumas coisas podem mudar hoje na sua vida. Você não precisa esperar amanhã. Depende de uma decisão que vai fluir lá do seu coração e você vai colocar para fora e as coisas vão começar a acontecer. O segundo texto que eu separei é Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Sabe o que significa esse segundo texto e esse segundo ciclo? Algumas coisas só vão acontecer na sua vida quando algo específico acontecer. Nessa situação aqui, o rei Uzias teve que morrer para que o profeta Isaías pudesse ver o Senhor assentado no alto e sublime trono. Então existem ciclos na sua vida que ainda não aconteceram, porque vão acontecer, estão dependendo de um fato futuro. Deus, ele está preparando a sua vida, organizando tudo aquilo que está na tua vida, para quando alguma pessoa faltar ou alguma coisa acontecer, ele vai derramar sobre a sua vida uma visão, vai derramar sobre a sua vida uma direção, vai colocar na sua vida e na sua mão um direcionamento. Então o primeiro ciclo, Pedro e André escutam Jesus falando: deixa tudo e me segue. Começou um tempo novo na vida deles. Isaías não, Isaías teve que esperar o rei Uzias morrer para que ele pudesse ver algumas coisas. Você está querendo ver algumas coisas hoje? Deus está falando: ainda não. Algumas pessoas precisam sair da sua vida. Algumas coisas precisam acontecer na sua vida para que você possa enxergar. E aí você está querendo ver e Deus está falando: não é hoje, não é hoje, é amanhã. Então existem ciclos na sua e na minha vida que ainda vão acontecer. A gente só precisa ter a paciência, a fé, a esperança e aguardar que no tempo certo
Deus vai cumprir esse ciclo sobre as nossas vidas. E o terceiro texto é Jó 42:5. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te vejo com meus próprios olhos. Jó está vivendo um novo ciclo, mas para viver o ciclo de agora conseguir olhar Deus com seus próprios olhos, ele teve que passar por uma das piores provas de que um homem pudesse passar sobre essa terra. Perder tudo, família, bens, gado, e ter a paciência de declarar: no sair do ventre da minha mãe, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Quer saber, às vezes você não consegue viver novos ciclos na sua vida por causa da reclamação. Você começa a falar: por que eu estou vivendo isso? Deus não gosta de mim? Deus me colocou nessa terra para esse sofrimento? Só que Deus, ele olha sempre lá na frente, ele está anos-luz daquilo que você está pensando. Você está pensando que tudo na tua vida não está dando certo e Deus está falando: mas eu conheço o futuro. Eu sei quais os pensamentos tenho de vós, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Só que a reclamação, alguma coisa que não saiu muito bem hoje, tem te deixado aprisionado, e você acaba não vivendo o ciclo que Jó viveu, que foi: eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. É um novo ciclo. Então eu estou falando aqui nessa live de hoje de 3 ciclos. Que 3 ciclos são eles? Aquele que de repente você está aqui nessa live e está precisando deixar o pecado, se arrepender, viver uma nova vida. Você está cansado, está sobrecarregado da rotina, é tudo a mesma coisa, os dias estão passando, não tem nada de novo, eu continuo andando com pessoas mentirosas, pessoas falsas, não estou aguentando mais essa vida. Aí Jesus fala: larga isso tudo e me segue, que eu vou fazer você pescador de homem. Em nenhum momento Simão e André falaram: mas espera aí, eu tenho tanta conta para pagar, eu tenho tanta coisa para fazer, por que esse homem está mandando eu seguir ele hoje? Por que eu tenho que seguir ele hoje? Eles viveram um novo ciclo porque ouviram a voz de Jesus e tomaram a decisão de seguir. Isaías viveu um novo ciclo porque esperou o rei Uzias morrer. A posse antecipada da herança, no final, torna-se maldita, diz Provérbios. Lá em Provérbios tem esse texto que as pessoas, elas querem hoje aquilo que Deus tem preparado para amanhã. Não, mas eu tenho potencial, eu sei fazer, eu sei cantar, eu sei pregar, eu sou pastor e tal. E Deus está falando: calma, algumas coisas precisam acontecer para novos ciclos na sua vida virem à tona. Então, tenha a destreza de Simão, Pedro e André de ouvir a voz de Jesus e decidir por ele imediatamente. Tenha a prudência de Isaías de saber esperar o momento certo que você vai ter uma visão que você ainda não teve. E tenha a fé de Jó de suportar o que ele passou na prova, para poder sair de uma posição de alguém que conhecia Deus e agora os seus olhos puderam enxergar o próprio Deus. A vida é feita de ciclos. Ao todo tempo você está ganhando, perdendo, crescendo, deixando de fazer, cumprindo o propósito, deixando de cumprir. O que nós não podemos perder é a revelação da mensagem. São 3 tópicos diferentes. De repente você quer fazer algo hoje, Deus está falando: o ciclo não é hoje, é amanhã. Espere mais um pouco. Espere mais um pouquinho, amanhã eu vou fazer algo novo na sua vida. E tem pessoas que estão querendo esperar para amanhã e Deus está falando: é hoje. Então, Arthur, como é que eu consigo identificar? Primeira coisa, o primeiro é: para caminhar com Jesus, nunca vai ser amanhã. Vamos lá? Para caminhar com Jesus, você está em pecado hoje? Está vivendo uma vida totalmente fora dos planos de Deus? Você sabe disso, porque quando você olha para dentro do seu coração, você vê que tem algo errado e ninguém precisa te falar. Você mesmo faz a sua autoanálise e fala assim: poxa, eu estou todo errado. Vamos lá, esse primeiro ciclo de Mateus capítulo 4, a partir do verso 17, é hoje. Você não precisa esperar. Não, eu vou esperar, vou caminhar com Jesus amanhã. Pode ser tarde. Não espere para caminhar com Jesus amanhã. Pedro
quer dizer, não era Pedro, Simão e André ouviram Jesus falar: vem caminhar comigo. Vocês estavam pescando aí, estava dando tudo errado, sobre a minha palavra vocês pescaram, mas isso aí é muito pequeno para vocês. O que eu quero para vocês é algo maior. Deixem tudo isso e passam a me seguir. Então, se você está aqui nessa live e ainda não caminha com Jesus, o primeiro ciclo que tem que mudar na sua vida é caminhar com Jesus a partir de agora, né? Nem no final dessa live não, é agora. Jesus, eu quero caminhar contigo. Ainda não sei o que vai acontecer, mas eu quero caminhar contigo. Só que tem as pessoas que podem estar no segundo ciclo de Isaías capítulo 6. Qual é o segundo ciclo? Esperar algumas coisas acontecerem para você poder enxergar Deus de uma maneira diferente. Sabe qual é o problema de algumas pessoas? Comecei a caminhar com Jesus, já quero ter todas as revelações de Deus. Não, conheci Jesus hoje, amanhã eu sei tudo de Deus. É um processo. Sabe aquela questão do leitinho? Existem pessoas que estão ainda no leitinho, não podem comer uma feijoada, um mocotó, uma comida mais pesada, porque não vão suportar. Então vocês ainda estão ali sendo cuidados devagar, e existe um determinado tempo, como o profeta Isaías esperou o rei Uzias morrer para olhar para o céu e falar assim: eu vejo o Senhor num alto e sublime trono. Algumas visões maravilhosas de Deus podem não ser hoje, mas se você esperar, se você tiver, sabe qual é o problema de algumas pessoas? Elas não estão tendo a paciência de esperar. E não aconteceu. Comecei a caminhar com Jesus, não aconteceu na minha vida, vou abandonar. Eu pensei que eu ia entrar para a igreja, dar tudo certo, estava desempregado, estava com a minha empresa, comecei a seguir Jesus, perdi empresa, perdi amigos, perdi um montão de coisa. Jesus não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada, ele veio trazer a vontade de Deus. E às vezes, para ter a vontade de Deus, nós vamos ter que perder algumas coisas. Então, olha essa mensagem de hoje. Os ciclos da vida. Seguir Jesus é a partir de agora. Aprender e ter algumas experiências com Deus, espere um pouco. Algumas coisas ainda precisam acontecer para um ciclo de maturidade com Deus maior vir à sua vida. E tem o terceiro ciclo, que é você suportar todas as guerras que estão se levantando contra você, como Jó fez, e ao final da vida fala assim: Deus, eu ouvi tanto falar sobre o Senhor, agora eu estou te vendo aqui, ó, face a face. Sei que o Senhor é bom, o Senhor não me deixou morrer, o Senhor me curou na minha enfermidade, o Senhor me trouxe a provisão quando eu não tinha nada, o Senhor restaurou meu filho das drogas, o Senhor restaurou meu casamento, porque existem pessoas que não conseguem viver o ciclo de Jó, porque elas desistem no meio da luta, no meio do caminho. Deus nunca vai contar a história daqueles que desistem no meio do caminho. Jó foi até o final. Que final é esse? Ó, tá doendo, eu tô pegando um caco de telha aqui, ó, e tô coçando porque já não tenho mais unha e a ferida tá horrível, tal, mas Deus é o Todo-Poderoso e Ele restitui tudo. E qual foi o ciclo que Jó viveu? Jó 42:5. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos. Que nível é esse? Que você quer ver Deus com seus próprios olhos, mas anda reclamando de tudo na vida, não consegue esperar o tempo que Deus está tratando algumas coisas na sua vida. A questão de Jó, Satanás ele veio falar: ué, mas ele te serve porque tem dinheiro, tem saúde, tem filhos, tem bens, e aí tira-lhe tudo, só não toca-lhe a vida. E o homem se manteve íntegro, reto, fiel, temente a Deus. Existem coisas que você não vai entender, mas você precisa suportar para viver novos ciclos na sua vida. Hoje é o dia de viver alguns ciclos. O primeiro é: não estou caminhando com Jesus, Arthur. Comece a caminhar agora. O segundo, para você ver algumas coisas de Deus, você vai ter que esperar algumas coisas acontecerem. Não é assim: eu quero agora e Deus vai te dar agora. Não funciona assim. Existe um tempo, e outras só vão vir sobre a sua vida através da experiência que você vai conseguir passar em tudo aquilo que se levanta contra você e não te abala. Tudo aquilo que fala que você não vai chegar, não vai acontecer, e você:
tô nem aí, tô bem aqui, tá tudo certo. Deus é Deus, se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele também é Deus. Eu quero saber que eu quero é Deus. Então hoje, qual é a posição, você que está aqui nessa live, em que posição você está hoje aqui? Poxa, Arthur, hoje eu estou na posição do primeiro ciclo, eu não estou caminhando com Jesus, eu quero caminhar com Jesus. Então a decisão é agora. De repente você está aqui, Arthur, mas eu já caminho com Jesus, mas eu não estou entendendo algumas coisas. Espere mais um pouco. Deus, ele tem um tempo certinho para fazer com que algumas coisas que hoje você não entenda, amanhã você vai começar a entender. Só não vai entender se desistir. E o terceiro nível é o nível de Jó. Tudo aquilo que você tem passado vai servir para você de experiência, para você olhar Deus face a face, para você olhar para Deus e falar assim: Deus, muito obrigado. Não existe outra pessoa que poderia fazer na minha vida aquilo que o Senhor tem feito. Então, eu quero orar pela vida de vocês que estão aqui, de vocês que estão entrando, de vocês que vão assistir essa live depois, porque você vai dormir com uma palavra entendendo assim: qual é o ciclo que eu estou vivendo hoje? Eu estou distante de Deus, então eu quero agora me aproximar de Deus. Eu quero agora ouvir Jesus falando: vem caminhar comigo. Essa vida cansada aí já foi, né? Eu sei que você está todo dia aí não conseguindo dormir, com uma dificuldade tão grande. Por quê? Porque a paz que excede todo entendimento não deitou do seu lado. A paz que excede todo entendimento, que quer deitar do seu lado hoje, se chama Jesus, e Ele vai te abraçar. Ele vai te pegar no colo e vai falar: és meu filho amado. Só que você precisa acreditar nisso e deixar com que isso aconteça. Tem aquelas outras pessoas que: Arthur, eu já caminho, só que eu estou ansioso porque algumas coisas não estão acontecendo. Aguarde, o ciclo novo na sua vida vai começar porque você está esperando. Você não... E aí, as pessoas que estão esperando, elas ficam preocupadas com o tempo, né? O tempo é um limitador das pessoas que estão esperando. Mas, Arthur, eu estou esperando há 10 anos, estou esperando há 20 anos, há 30. Um homem esperou 38 anos ali. Eu fico pensando, que eu já falei sobre essa mensagem aqui em lives anteriores, eu fico pensando o que fez Jesus ir até aquele homem. Simplesmente os 38 anos que ele esperou ali naquele tanque para ser curado. Será que você tem a fé para esperar por algo por 38 anos? Ou será que ter esperado 5 anos você já está cansado e está falando: não, isso aí não dá mais para mim não. A minha idade eu não posso mais fazer isso não. E Jesus está falando: se você está dizendo que a sua idade não dá mais para você fazer, então você declarou, assim será. Não, mude a sua mentalidade, vai acontecer. Eu estou esperando o tempo todo, não pode ser hoje, pode ser amanhã. E tem o último nível, que é o de Jó. O de Jó é o especial. Nem todos conseguem chegar no nível do Jó, porque ele foi fiel até o fim. Então ele viveu o ciclo de poder enxergar a Deus. Os meus olhos agora te veem. De repente você está ouvindo Deus aí só: Deus é bom, Ele pode fazer isso, né? Aí você está esperando, e a guerra do seu lado, uma luta. Deus é bom, até que Deus ele vai e manifesta na sua vida a restituição, a cura, o milagre, toda a bondade que Ele tem para a sua vida. Sabe o que você vai falar? Doeu, enquanto eu esperava, estava doendo. Só que agora eu sei que o meu Redentor vive e, por certo, se levantou em meu favor. Quantos têm essa disponibilidade de esperar? Nem sempre a vida vai ser como flores. Eu tenho conversado com algumas pessoas que saíram de mansões para viver em lugares não tão com tanto acesso. E a pessoa manteve o mesmo coração. E enquanto você estava no carrão e na casa bonita, Deus era contigo. Agora que você está numa casa mais simples e andando de ônibus, Deus não está contigo. Continue firme e fiel. Só você sabe o que você está passando. Se Deus te colocou num lugar alto e te tirou de lá, foi para preservar a sua vida, mas tem algo novo aí. Porque Ele restituiu Jó. Ele tinha entendido que Jó conseguia viver sem nada.
sem filhos, sem bens, sem bois, mas ele restituiu muitas vezes mais a Jó. Por quê? Porque o objetivo dele é sempre fazer em nós a vontade que é boa, perfeita e agradável. Só que isso é como? Através dos ciclos da vida. Hoje eu estou falando dos ciclos da vida. Está distante de Jesus? Comece a caminhar com ele agora. Está ansioso para que algumas coisas aconteçam? Aguarde um pouco. Deus tem um tempo certo. Está passando por uma prova e viu tudo desmoronar? Espere até o final, que um ciclo novo de restituição, de graça, de milagres vai chegar sobre a sua vida. Então que essa mensagem possa te colocar para cima. Entenda os ciclos que você está vivendo hoje. Não queira pular etapas. Existem situações que você precisa fazer hoje, outras não. Você precisa esperar o amanhã. Mas o esperar o amanhã não é motivo para desistir no hoje. Aí as pessoas falam: poxa, eu esperei o amanhã e não aconteceu. É porque você desistiu no hoje. Desistir é deixar para lá, não quero mais saber, não quero caminhar mais, perdi a esperança. Não perca a esperança nunca, que você vai ter sempre os seus ciclos renovados. E ter ciclos renovados é viver experiências com Deus. O que Deus quer colocar hoje na minha e na sua vida são as experiências através dos seus ciclos. Tudo vai passar. Amanhã não estaremos mais aqui, mas nós queremos, nesse curto espaço de tempo que temos aqui na terra, fazer algo que chame a atenção de Deus, fazer algo que chame a atenção das pessoas. Enquanto dizem que não vamos conseguir, nós vamos andar um pouco mais, nós vamos esperar mais um dia. Arthur, hoje eu ia tirar minha vida, eu entrei aqui nessa live, vou esperar mais um dia. Aí vem a palavra: o choro pode uma noite durar, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu quero orar pela sua vida, para terminarmos essa live aqui tão especial, e que a sua noite seja uma noite espetacular. E amanhã, mais um dia de novos ciclos. Ciclos de esperar, ciclos de decidir por Jesus, ciclos de ir até o fim naquilo que Deus determinou para as nossas vidas. São esses ciclos que marcam as nossas experiências e deixam uma marca na nossa vida, que nós nunca vamos abandonar aquele em quem nós acreditamos. Então quero orar pela sua vida. Obrigado, Pai, por essa noite. Hoje nós falamos sobre alguns ciclos da vida. Simão e André ouviram Jesus chamando eles, Pai, para viver um novo tempo. E imediatamente eles deixaram a rede e começaram a seguir Jesus. E ali viveram um novo ciclo na sua vida. Isaías teve que esperar o ano da morte do rei Uzias. Ele poderia ter visto o Senhor assentado antes, mas não. Aquilo aconteceu no exato momento determinado por Deus. Isso nos ensina que não adianta tentarmos antecipar algumas coisas que Deus já determinou para aquele dia e hora específica. Então que o Senhor possa ajudar a ansiedade, ajudar aquelas pessoas que querem tomar decisões precipitadas hoje, Pai. E por fim, Jó, Deus, viveu um ciclo de dores, de perdas, mas ele não desistiu enquanto estava passando por todo aquele sofrimento. E aí ele chega no capítulo 42, verso 5 e diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Que ciclo é esse, Deus? Onde nós vamos olhar para Ti e ver exatamente o Senhor agindo em nosso favor. Esse é o ciclo das pessoas que não desistem em meio a dores, a circunstâncias, a luta, a falta de provisão, a doença, a relacionamento que foi rompido, a filho nas drogas. As pessoas que não desistem quando estão passando por essa luta, Pai, são pessoas que vão viver esse ciclo que Jó viveu, de conseguir enxergar e olhar para o Senhor e ver a sua boa mão sobre as suas vidas. Que hoje, Deus, pessoas possam entender, Pai, que nos ciclos da vida nós queremos viver a sua boa, perfeita e agradável vontade. São vários temas, são vários textos, são vários tópicos, e o Senhor vai encontrar nessa live várias pessoas em diversos momentos da vida. Mas o objetivo principal dessa live é que pessoas não desistam, Pai. Não desistam da vida.
A vida é um presente que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Sabemos, certo, que nem tudo vai dar certo, nem tudo que planejamos vai acontecer da maneira ao qual nós planejamos ou calculamos, mas nós não queremos desistir de caminhar contigo, não queremos desistir, Pai, de continuar a jornada. Daqui a pouco vai passar, mas infelizmente muitas pessoas estão parando no meio do caminho por causa de cansaço, de luta, de trabalho. Que o Senhor possa, a partir de hoje, reavivar essas pessoas, que elas possam voltar a sonhar com os ciclos da Tua presença, os ciclos de viver na Sua casa, os ciclos de abandonar o pecado, os ciclos do arrependimento, de viver uma vida em santidade com Deus. É isso que o Senhor quer das nossas vidas, e essa mensagem hoje veio para trazer luz à nossa vida. Que pessoas sejam alcançadas por essa mensagem, que pessoas sejam transformadas por essa mensagem. A Ti a honra, a glória, o louvor, em nome de Jesus. Amém. Quantas pessoas hoje aqui na live querem viver o ciclo de caminhar com Jesus, que é o primeiro? Se essa pessoa é você, só colocar aí, Arthur, eu entrei aqui na live por acaso, me apareceu aqui para mim, eu estava deitado na cama, por algum motivo eu entrei aqui, então eu quero viver o ciclo de caminhar com Jesus. Esse é o primeiro. O segundo ciclo aí, aí outra pessoa, glória a Deus, Deus abençoe a vida de vocês. De repente você está aqui, mas já caminha com Jesus, está querendo viver o ciclo de aprender a esperar. Se você está aqui e quer entrar no ciclo de aprender a esperar, digita aí, Arthur, eu quero aprender a esperar, porque por mim eu tomava a decisão agora, eu já fazia tudo à minha maneira, e Isaías teve que esperar o ano da morte do rei Uzias. Aí algumas pessoas colocando então Deus está fotografando que você está pedindo a Ele para você esperar. E tem outras pessoas aqui que estão vivendo aquilo que Jó viveu. Arthur, está dando tudo errado na minha vida. Tudo, eu não abandonei Deus não, mas está me faltando provisão, está me faltando família, está me faltando amigos, está me faltando muitas coisas, só que eu não desisti não. Eu continuo aguardando como Jó. Se você está aqui vivendo exatamente isso, que é claro que falar que como Jó viveu, ninguém vai viver, né? Porque foi tão abrangente, mas de repente uma luta, algo que você não esperava, mas você não abandonou, aguarde que você vai viver o ciclo que Jó viveu. Que ciclo é esse? Deus vai restituir tudo aquilo que foi tirado. E não tem explicação, porque, entenda, como é que é devolver os filhos? Deus devolveu os filhos. Os animais, as casas, os bens, tudo. Deus devolveu tudo. Não procure explicação para aquilo que Deus vai fazer. Se Ele está olhando para a tua vida e está vendo que você não está desistindo, mesmo na luta, na dor, na dificuldade, o ciclo da graça, da prosperidade, da restituição vai chegar sobre a sua vida, pode ter certeza. E aí é Ele que vai fazer, e Ele faz da maneira dele. Então que essa mensagem hoje encontre a sua vida e que você possa compartilhar também para que outras pessoas ouçam essa mensagem. A vida é feita de ciclos. Tem pessoas que estão vivendo ciclos aprisionados. Não está vivendo nenhum desses. Não anda com Jesus, não espera, quer fazer, desiste, não está vivendo nenhum ciclo, não consegue esperar para viver nenhum ciclo. Mas hoje nós aprendemos através da palavra de Deus que Deus ele trabalha com ciclos. Se hoje está doendo, amanhã Ele vai trazer um bálsamo, uma graça, um favor para aqueles que não desistam. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. Amém.